Graça e paz. Amém. Irmãos, vocês não sabem a alegria de eu estar aqui. A alegria e a falta que eu tive de todos vocês. Eu costumo dizer, né, já falei muitas vezes aqui, que quando a gente perde alguma coisa, né, e quando a gente perde, no meu caso, por eu ser cadeirante, tem coisas que eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Coisas pequenas, que hoje eu vejo a grandeza. Né? E eu passei esses dias fora da igreja e eu sabia que era algo grande, mas eu não sabia que era tão grande a falta que a igreja faz. E eu também não sabia assim o amor e a falta que eu senti pela família Casa de Oração, pastora. Muitas vezes eu orei aqui e às vezes até eu peço perdão a Deus porque às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, será que isso vai ser uma reza, vai ser uma repetição, né? E eu sempre orei assim, porque até muitas vezes eu dei o exemplo da irmã Maria Pedrosa, que ela tinha vontade de vir para a igreja e ela não tinha condições mais físicas, pela idade. E eu orei muitas vezes assim, que a gente se despertasse para a gente vir para a igreja. Né? E hoje é que eu oro com convicção, porque eu passei por essa situação. Como é ruim a gente não vir para a casa do Senhor. Amém? Nós estamos hoje, né, comemorando o Dia dos Pais, né, creio que o comércio, né? E que bom, a gente comemora o Dia dos Pais. Né? Até eu já quero parabenizar todos os pais e todas as mães também, né? Não deixa de ser. Né? E a Bíblia fala no pai da fé, Abraão, o pai da fé. Né? Nós sabemos que Deus ele prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E os filhos de Abraão, ou seja, a descendência de Abraão, seria uma descendência próspera. Uma descendência abençoada. E tudo isso se cumpriu na vida de Abraão, por quê? Porque Abraão era fiel ao Senhor. Abraão era tão fiel que chegou um certo momento, Deus disse, olha, pega teu filho, leva lá para o monte e o sacrifica. E Abraão ia levar o seu filho e ia sacrificar. Por quê? Por causa da fidelidade do Senhor. Com ele com o Senhor e o Senhor com ele. A Bíblia diz que quando ele pegou ali o seu filho, que ele ia subir, ele mandou que os seus servos ficassem, e ele disse, olha, nós vamos subir, mas fiquem aqui, nós vamos subir e vamos voltar. Porque ele tinha certeza que iria voltar com o seu filho. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor era fiel com ele. Amém. Amém. E que nós viemos ter essa fidelidade com o Senhor. Amém. Que a gente venha ter essa fidelidade com o Senhor, porque nós sabemos que quando nós somos fiel ao Senhor, Ele também é fiel com a gente. Amém. Amém. O Senhor, Ele é tão fiel a nós, né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E ele sabia que lá ele sabia que existia o pecado. Ele sabia que o pecado ia entrar pelo homem. Mas ele também sabia que lá na frente ia existir uma cruz. Que pelo homem também o pecado ia sair. Quem era o homem? Jesus. Jesus é o seu filho primogênito. E ele sabia todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele sabia pelo que o filho ia passar. E Jesus também, Pai, Filho, Espírito Santo, ele sabia todas as coisas. A Bíblia diz que ele chegou num certo momento de suar sangue, porque ele sabia por que ele ia passar. E ele morreu. Por morte, não é morte qualquer, é morte de cruz. Mas ele foi até o fim, fiel a nós. Ele foi fiel.
Se ele fosse outro, ele poderia dizer, vou estalar o dedo aqui e eu vou aniquilar todas essas pessoas que estão aqui judiando de mim. Mas ele foi fiel comigo e com você. Eu sempre procurei ser fiel ao Senhor. Eu sempre procurei. Eu sei que eu sou falho. Eu sou falho, como todos nós. Eu tenho alguém aqui santo, 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 humanamente falando. Porque espiritualmente, sim, Deus está aqui. Papai do céu está aqui. E esse sim é santo. E eu sempre procurei ser fiel ao Senhor. Eu estava conversando com minha tia esses dias, e eu estava falando para ela que eu já passei por muitas situações. Levei esses 3 tiros, Deus foi misericordioso comigo. Passei pela pandemia, pelo Covid, Deus teve misericórdia comigo. Eu lembro que quando eu fui, falaram que eu estava com o Covid, e eu passei 7 dias no hospital. Quando eu saí, passei uns dias. Quando eu voltei lá, eu estava com a mamãe, ela está aqui presente. O médico olhou para mim e falou, Pajeú. Ele ficou abismado em me ver. E eu fiquei também abismado porque ele lembrou de mim, do meu sobrenome. Pajeú. E por que ele ficou abismado? Porque ele falou que, para ele, pela experiência que ele tinha de medicina, eu não iria mais voltar. Porque eu tinha tudo para morrer, para não voltar mais. Cadeirante, um pezinho a mais, as taxas tudo altas, e eu tinha tudo para não voltar. Por isso que ficou gravado na mente dele, Pajeú. Pela misericórdia escapei. E agora? Por 2 vezes, segundo o médico falou, que eu quase ia entrando em óbito. Tudo começou alguns meses atrás. Criou uma ferida, que a medicina chama de úlcera de pressão. Mas pela experiência que Neide tem, Neide começou a cuidar de mim. Ia no hospital, pegava no postinho, pegava o material e fazia os curativos, e glória a Deus, estava melhorando, estava avançando. Estava granulado. Era como se fosse um funil, estava subindo, estava tudo bom. Não tinha odor, tranquilo, vermelho. E um certo dia eu vi que estava úmido. Eu me acordei de manhã e vi que o forro da cama estava um pouco úmido. Eu achei estranho, mas quando no outro dia eu percebi que estava mais úmido ainda. Aí eu mostrei a Neide, ela também achou estranho. E aí no 3º dia, à tarde, eu tomei um banho e fui me deitar, e aí me deu um frio. Sabe aquele frio que você não aguenta, que você fica trêmulo? Eu ficava trêmulo assim, eu ficava, como a gente fala, batendo os queixos, batendo dentro no outro, e eu com muito frio. Muito frio, e aí ele me deu uma dose de pirona, eu tomei, e ela colocou 3 forros em mim. E eu, tremendo, aí fui me controlando, e aí relaxei e dormi mais ou menos 15 a 20 minutos. Quando eu acordei, estava molhado de febre, molhado de suor. Acredito que a febre começou a sair. E um suor, muito suor, eu fazia assim, molhado. Minha irmã, meu cunhado, que está aqui presente, chegou e disse, não, vamos para o hospital. E aí nós fomos para o hospital. Chegou lá, a enfermeira olhou, verificou a minha pressão e viu a minha temperatura, e ela mesmo já pegou a cadeira e já foi levando para o médico. Ao chegar lá, o médico falou, o que está acontecendo? Eu disse, olha, doutor, acredito que estou com uma infecção urinária, porque
eu estou com febre, a minha bexiga está cheia e eu estou fadigado. E além disso, eu procurei tomar água, bastante água, e tinha pouco xixi e vermelho. Ou seja, as características eram de uma infecção urinária. E realmente o médico concordou comigo. E eu falei, olha, doutor, estou com a barriga inchada, a bexiga também inchada, e eu acredito, doutor, que a sonda, eu uso sonda, que a sonda deve estar entupida, porque não está saindo urina. E ele já me encaminhou, eu fui para a sala vermelha, lá o enfermeiro tirou a sonda, colocou outra e nada de sair a urina. E aí o médico foi e me lembro que ele me deu 2 comprimidos, furosemida. Para quem sabe, furosemida é um remédio de pressão e ele é diurético, a gente faz muito xixi. E eu comecei a tomar muita água e não fazia efeito. Não saía urina. E aí o enfermeiro ficou preocupado porque quando coloca a sonda, acredito que tem algumas meninas aqui que sabem, diz que quando coloca a sonda já sai um pouquinho de xixi, que ele chama de retorno. Não saiu. Mesmo com os 2 furosemida, não saiu. E aí ele foi chamar o médico voltou. E ele foi e aplicou uma injeção lá na veia. Eu não sei qual era. Era alguma injeção, algum medicamento que também era para eu fazer o xixi, que era diurético. E quando foi com mais ou menos 40 minutos foi que saiu um pouco. E aí até eu lembro que o enfermeiro ficou aliviado que ele pensou que era ele que tinha colocado a sonda errada, porque não saía xixi. Mas já que saiu um pouquinho, ele disse, estou aliviado. Não foi o que eu errei, eu sabia que eu coloquei certo. E daí eu fui para a enfermaria, aqui em Lagedo. Infecção urinária. E aí, alguns irmãos foram me visitar, os irmãos daqui, né, viram que a urina estava bem vermelha. Eu costumo dizer que eu sou fã daquela mulher, da Sunamita. Né, a Sunamita, ela deixou o filho em casa morto, foi encontrar com o profeta e aí, como é que você está? Ela, vai tudo bem. Mas deixou o filho em casa morto. O lado humano era para ela estar desesperada, né, pastora, chorando, ai, perdi meu filho. Ela chegou tranquila, vai tudo bem. Quando os irmãos perguntavam, como é que você está? Eu, vai tudo bem. Vai tudo bem. Fadigado, cada dia fadigado e o xixi pouco, muito pouco. Eu procurava tomar água, mas nada. E cada dia ficando difícil. E aí foi quando o médico fez um exame de sangue, de urina. Esse exame, ele detecta a bactéria e qual é o tipo de remédio que é para ser usado. Ou seja, o tipo de antibiótico. Se eu não me engano, o nome desse exame é urocultura. E aí, meus irmãos, quando chegou, que ele viu, acredito que ele já descobriu que era uma bactéria resistente. E aí a gente percebeu que a minha perna, a minha coxa estava vermelha, inchada e dura. Por eu ser paraplégico, eu não sinto dor. Não sinto dor. Sensibilidade. Não tenho. Então eu não senti nada, eu não sentia nada. E aí foi quando ele foi e disse, olha, você vai ter que ser transferido. Porque o hospital daqui não tem recursos para a gente cuidar de você. E ele falou que ia ver se arrumava, acho que a palavra é ceia, né? Ou seja, uma vaga em outro hospital. E esse hospital teria que ter um vascular e uma UTI. E até eu quero agradecer, eu acho que ela não está aqui, né? A doutora Simone.
Tá? Olha. Que ela tentou, né, conseguir uma vaga em um hospital, alguma coisa assim, para eu ir bem rápido, porque eu estava ruim. Suzana também está aqui. Suzana e as filhas dela tentaram também arrumar um vascular. Mas aí o médico falou que não adiantava o vascular. Eu acredito que ele não quis me dizer, mas por quê? Porque se o vascular fosse lá, mas não tinha uma UTI, teria que fazer uma raspagem na ferida. Porque aí ele já descobriu que não era infecção urinária. Não era uma infecção urinária, mas sim, pior porque era uma infecção sim, mas era uma bactéria que tinha entrado pela ferida. E aí ele viu que era grave a situação. E aí ele foi e falou para a Neida, que a minha esposa, disse, olha, a situação do seu esposo não é fácil. A gente vai ter que transferir ele. Porque ele está com uma bactéria, essa bactéria é forte, superbactéria, e já está generalizada. Já tinha atingido o sistema urinário, por isso que eu não urinava. O pouco que eu urinava era quase sangue e já estava no fêmur. Já tinha sentido os ossos. No outro dia, surgiu a vaga. No hospital, eu me lembro do pastor João Pedrosa, que ele não dizia assim, Hospital Nossa Senhora, ele dizia a senhora, que ela não é nossa, não era? Então, na visão do pastor, no hospital Senhora da Lourdes, no Recife, se eu não me engano, no Jaboatão. E aí arrumou a ambulância e, concordância, minha irmã aqui presente, foi comigo, Neide ficou, tem tomado conta dos negócios. E a gente saiu na ambulância. Eu estava com a barriga grande, a bexiga grande, já estava me sentindo mal. Era como se eu não tinha força para respirar. E o rapaz saiu numa velocidade que a gente passava nos quebra-mola. Eu com a barriga grande, não sei como a minha barriga não batia lá no teto da ambulância. Se tornou até uma viagem um pouco engraçada. Mas era porque ele foi rápido. Eu não sei se é a pedido do médico. E quando nós chegamos lá nesse hospital, a senhora da Lourdes, a enfermeira técnica foi com a gente e já mostrou lá o médico, eu acho que é o protocolo, né? Vai com o histórico daqui, mostrou ao médico, minha irmã estava lá comigo, e aí eu já fui para a enfermaria. Isso foi de manhã. Aí a enfermeira passou e disse, olha, à tarde vai passar o vascular e vai conversar com você. Ok. Quando é à tarde, o vascular passa e diz, olha, você se prepare, que no sentido de não me alimentar de uma certa hora, né, não tomar água, não tomar leite, nem se alimentar, porque no outro dia de manhã eles iam fazer um procedimento cirúrgico e por causa da anestesia eu não poderia me alimentar. E aí eu já estava ruim. Eu já não conseguia falar direito, era como se eu tivesse sem força. A alimentação já não conseguia mais me alimentar. A minha irmã ficava colocando a comida na minha boca, eu ficava botando para fora. Só entrava um pouco de líquido e assim mesmo assim, era água com gás, que eu gosto, aqueles H2O, mas água mesmo, água de hospital, não, tinha que se comprar lá fora. E aí quando foi no outro dia, me levaram para a sala de cirurgia e eles fizeram o procedimento. Qual? Eles fizeram a raspagem na ferida.
Nesse dia eu mandei um áudio para o pastor Maestro. O áudio, por favor. Para vocês terem ideia como eu estava, como a minha voz. Eu não tinha como falar alto, porque era como se eu estivesse sem força. Acho que desculpa, eu não tenho respondido assim. Pastor, infelizmente a notícia não foi muito boa, não. Como eu mandei de falar, né? Eu fiz uma raspagem ontem na ferida. E veio rápido o médico passou hoje. Ele falou que, infelizmente, a ferida está muito funda. Chegou até o colo do dedo, bate no osso lá. O resto do está dentro. Você já viu mais dele, né? E, infelizmente, vários vasos, a bactéria assustadora, vários vasos. Diabetes da bexiga, né? Está nessa ferida, já foi para a perna. Ainda está muito inchado. Eu não posso ir, não. Alguma coisa, a barriga fica estranha. Se eu pensar em comida, eu já vou pensar muito forte. Essa barriga fica pequena. Isso mesmo, pastor, está me desabafando. Eu não estou deixando você não. Tem que dar você para ver. Que não esteja me ligando, eu estou tratando para falar tudo. Mas com o senhor, meu querido, eu sei que não é uma pessoa comigo, não. O senhor me conhece, sabe que eu não vou desistir, não. Mas eu não vou desistir. Mas sabendo também que Jesus está tudo bem. Assistindo a minha hora, mas... Nem eu vou ver isso. Também daquela mudança, era muito fácil. Era não precisa poder. Depois tá. Mas não vai, pastor. Mas eu vou lutar. Amém. Porque quando eu saí do bloco cirúrgico, já era perto de meio-dia. Aí o médico veio, até um pouco grosseiro. Ele disse, olha, nós fizemos um procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico, a gente fez uma raspagem. E essa raspagem tivemos que fazer profunda. A gente chegou até chegar do osso, do fêmur. E é uma bactéria. Essa bactéria, ela é forte, não. Ele falou outra palavra resistente. E ela já está nas suas veias sanguíneas. Já está nas correntes sanguíneas e, inclusive, já está no fêmur. Porque você é cadeirante já faz algum tempo e a bactéria, ela procura no órgão que esteja mais fragilizado.
e por você muito tempo cadeirante, ela foi para o fêmur. Então, seu fêmur, ele falou assim, já era. Já fez um estrago enorme no fêmur. E eu vou lhe dar alta. Vá para casa. Aí minha irmã ficou chorando e disse, como assim, doutor? Como o senhor vai dar alta? O senhor acabou de falar que a situação dele é difícil. Aí ele disse, mas minha filha, não tem mais o que fazer. A medicina não pode mais fazer nada. Vá para casa. É melhor ele descansar na cama dele. E outra para lá, é melhor ele morrer na cama dele. Em casa. Em casa, não tem jeito. Não tem mais jeito. Desenganado. Foi desenganado, ele disse que não tinha mais jeito. Que eu voltasse para casa, morrer em casa que não tinha mais jeito. A bactéria já estava no corpo, já estava nos órgãos principais. Por isso que eu não fazia mais xixi, porque a bexiga já era. Por isso que saía quase sangue, porque o rins já era. A barriga enorme também já estava lá. Não tem mais jeito, vai para casa, vai morrer. Darlete começou a chorar. Doutor, pelo amor de Deus, não pode não, meu irmão não pode morrer. Faça alguma coisa. E ele foi andando. E ela chorando atrás dele no corredor, doutor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não. Aí quando chegou no corredor, ele foi e disse, eu vou mandar vocês para outro hospital, que tem mais recursos do que esse, fazer ressonância, para saber onde as bactérias já estão, quais são os órgãos que ela já atingiu. Mas a gente já sabe que no fêmur já está, na bexiga, no rins, porque ele não está mais urinando. E aí ele ligou na hora. Eu acredito que Deus já começou a trabalhar, porque na hora ele já conquistou, ou seja, já arrumou essa vaga no hospital Dom Helder, que fica lá no Cabo. Aí ele disse, vou levar você para lá tem ortopedista. E aí ele nos encaminhou para lá. E ao chegar lá, um hospital novo, eu acredito que aquele hospital deve ter uns 10 anos, e já era outro ambiente, o ar-condicionado. E aí a médica também me acompanhou de lá, na ambulância, com a ficha. E aí o médico veio, olhando, né, a ficha, aí, seu Adilson, sim. E aí, senhor, o que é que está acontecendo? Sabe, doutor, eu vim lá do Nossa Senhora de Lourdes, o médico falou que não tinha mais jeito, que eu estava com uma bactéria, essa bactéria é resistente, já está nas veias, nas correntes sanguíneas e não tem mais jeito. Ele me desenganou, mandou ir para casa morrer, que não tinha mais jeito. Mas, irmãos, eu creio que Deus já começou a trabalhar aí. Glória a Deus. Que aí o médico falou, não, o meu colega está errado, porque só quem ficou para tirar a vida do ser humano foi Deus. Glória a Deus. E aí ele disse, você tem fé? Eu, sim. Você é forte? Sim. É corajoso? Eu, sim. Eu me lembrei lá de Josué, ser forte e corajoso. Então vamos lutar. Vamos lutar, nós vamos vencer. E já me caminhou para a enfermaria, lá no 5º andar. E aí eu fiz, se eu não me engano, porque aí, irmão, o que eu vou falar agora, eu não posso lhe dizer assim,
o dia exato e a hora exata, porque era muito antibiótico, eu fraco, ficava, principalmente nos primeiros dias, mais dormindo, muito antibiótico. E aconteceu algumas coisas que eu não sei dizer exatamente o dia, nem a hora. Fui para a enfermaria e lá ficou só eu e minha irmã em um quarto. E colocaram um aviso que não entrasse ninguém naquele quarto. E aí nós perguntamos o que era e falou que era porque tinha entrado um paciente na UTI e esse paciente estava com uma bactéria bem perigosa. Se eu não me engano era a febre do carrapato. Era algo assim, era uma coisa bem contagiosa que pegaram esse paciente e levaram para o libanês. E eu tinha feito um procedimento cirúrgico e eu tive que ir para a UTI. E esse rapaz tinha acabado de sair. E não tinha que me colocar lá na UTI também, onde ele estava, onde ele fazia poucos minutos que ele tinha saído de lá. E a preocupação era essa, que eu poderia também ter sido contaminado com essa bactéria que ele foi é porque aqui pega mais o ABTV, né? E lá é o NETV, mas lá no Recife todo mundo ficou apavorado. E aí, nem eu, nem minha irmã, eu já não podia sair porque estava na cama, né? E minha irmã também não poderia sair. E até que de propósito eles aumentaram a temperatura do ar, que era um frio, acredito eu que era para matar alguma bactéria. Aí um frio a gente se cobria com 2 cobertores e ficava assim, frio. Minha irmã tem problema, né, no pulmão. E terminou, quando ela saiu de lá, passou acho que mais uns 15 dias, 3 semanas, saiu e foi para o hospital. E ficou internada no outro hospital, que ela tem convênio. Que situação, né? E a minha consciência, eu digo, meu Deus, minha irmã vem para cá para cuidar de mim, ela vai para o outro hospital e corre risco de vida também, corre risco de morte. E aí eu fiz alguns procedimentos, se eu não me engano, foram o primeiro no Senhora de Lourdes e no outro mais 3. E em um desses procedimentos, eu tive que ir para a UTI. Passei 3 dias na UTI. E é como eu falei, quando a gente está contando uma história, né, a gente escuta e a gente sabe que aconteceu aquilo. Mas quando a gente passa, a gente vê o sofrimento. Que era muito sofrimento, eu não me alimentava direito. As enfermeiras vinham colocar agulha, muito difícil. Tiveram que fazer um procedimento para colocar no pescoço. Sangue. Todos os dias elas passavam para fazer esse procedimento normal, né? Ver a temperatura, né? A pressão, essas coisas. E aquele exame lá que fura o dedo. Diz diabetes, mas só quem é diabetes já, não é diabetes. Irmãos, normalmente elas furavam 2, 3, 4 vezes e apertava assim. Pastora, não saía sangue. Não saía sangue. Eu pálido, branco. E quando foi já agora, já para a gente vir embora, as faxineiras, elas passavam geralmente 3 vezes por dia para fazer a faxina, né? E uma vez por semana, elas mandavam os vaqueiros virem tirar todos do quarto para fazer uma faxina geral. E quando foi agora, por último, aí uma faxineira de uma certa idade, ela disse, não, deixa ele aqui. Todos saíram e eu fiquei. E ela chegou e disse, olha, eu queria conversar muito com você.
Olha, pela experiência que eu tenho, que já faz tempo que eu trabalho aqui, já vou me aposentar, quando você chegou, que eu olhei para você, eu disse, isso aí já era. Porque, meu amigo, você não estava pálido, você estava verde. Eu olhei assim, eu digo, isso aí não vai escapar, não. E teve um dia que você desceu para fazer a cirurgia, um procedimento cirúrgico, e o médico veio para falar com a sua irmã. E sua irmã estava ali naquele cantinho, ela estava toda encolhida, eu não sei se ela estava orando, mas ele não quis atrapalhar. Ele saiu. E depois voltou. E falou para ela que ela orasse, que ela se preparasse. A faxineira viu e me contou. Disse que a sua situação era muito difícil, que provavelmente você não iria escapar, e ela se preparasse. A chance de vida era zero. E eu não vou mentir para você não, meu filho, eu me abalei. Porque assim, os dias que eu passei lá, mesmo nesse sofrimento, eu brincava, eu fazia amizade, eu brincava com as enfermeiras, com as faxineiras. E aí eu fiquei triste, e sua irmã ficou desesperada. Que aí quando ela ficou desesperada, minha irmã, aí não sei se foi a pastora que ligou para ela, ou se foi Darlange que ligou para a senhora. Sei que aí vocês entraram em contato e conversaram. E quando foi já para mim vir embora, o médico entra na enfermaria com os papéis, né, com o protocolo, com a... Isso. E ele foi entrando de cabeça baixa, lendo, né? Aí ele, seu Adilson, ele ficou abismado quando me viu. Neide estava lá. Glória a Deus. E ele disse, seu Adilson, você aqui, meu Deus, seu Adilson, você está completamente diferente, você parece outra pessoa. Está com uma aparência muito boa. E eu, graças a Deus, doutor. E nisso, que eram 4 médicos. Era o cirurgião plástico, o vascular, o cardiologista e o ortopedista. Eram 4. Quando eles iam tomar alguma decisão, eram os 4 que se sentavam para tomar uma decisão. Que inclusive um chegou para mim e disse, olha só, Deus, a gente vai fazer um procedimento no senhor. A gente vamos tirar a pele de um lugar e colocar, fazer um enxerto, se eu não me engano, doutora, não é assim? Fazer um enxerto. E eu, certo. Depois ele chega e diz, não, a gente não vai fazer mais. Por quê? Corre risco da gente dar um passo para frente e 2 para trás. A gente faz esse enxerto e aí, se haver alguma secreção ou alguma coisa assim. E aí, nós, ou seja, eles, em uma reunião decidiram que não. Que era melhor o ferimento, porque fizeram um corte, com todo o respeito que eu tenho a vocês, mais ou menos assim, na dágna, até na coxa. Por isso que a pastora estava puxando minha orelha aqui. Porque é um corte um pouco grande e fundo. Por quê? Porque eles fizeram para fazer a raspagem no fêmur e também tirar a secreção. E aí é um pouco lento, né? Mas para a honra e glória de Deus, todas as pessoas que veem ficam admiradas, porque está granulando, assim, subindo a carne, a gente vê a diferença. Né? Glória a Deus. Além desses 4 médicos, também tinha uma doutora e um doutor. Eles eram residentes. Se eu tiver errado, doutor, a pastora pode, né? Se eu não me engano é assim, eles estudam, aí é doutor e agora vai estudar uma área específica. Quando foi para eu vir embora, esse médico olhou para mim, ficou abismado. Adilson, você aqui?
E aí ele entrou com, eu lembro que era até Miguel, o nome do residente. Aí ele olhou assim para mim e disse, Miguel, vou lhe contar algo que aconteceu. Eu acredito que ele estava contando para o Miguel, que era como se fosse um estudante, né? Para ele ter também a experiência. Ele disse, olha, Miguel, aconteceu algo estranho, algo que eu não sei explicar. Na hora que a gente estava fazendo o procedimento cirúrgico de seu Adilson, por 2 vezes, ele quase entrava em óbito. E essas 2 vezes, a sensação que eu tinha era como se alguém, alguma coisa, estivesse levando ele. E a gente pegava assim e puxava para baixo. Por 2 vezes. Algo estranho. Que eu não senti, eu nunca passei por isso. Foi o que aconteceu quando a gente fez o procedimento com o seu Adilson. Isso ele contando a experiência para o Miguel. Neide estava lá e Neide viu. E aí, aconteceu outras coisas. Eu não sei o dia, mas eu tive uma visão. Eu tive a visão que Neide e Socorro, Socorro, né, cunhada, eu vi Neide chorando. Era como se Neide estivesse desesperada. E Neide dizia assim, Socorro, eu não vou aguentar. Eu perdi meu irmão, com 8 dias perdi o outro. Pouco tempo perdi a minha mãe. E agora eu vou perder, ela dizia assim, o meu gordinho, eu não aguento. E Neide chorando desesperada. E Socorro falando para Neide, calma Neide, calma, vai dar certo, ele vai sobreviver, tenha calma, né? E fazendo com que Neide se acalmasse. Eu tive essa visão. E aí depois eu conversando com Neide, eu falei para Neide, lá no hospital, e Neide começou a querer, os olhos começaram a encher d'água, aí ligou para Socorro. Aí Socorro foi e falou o que realmente aconteceu. Eu vi, eu estava lá no hospital, não sei o dia, não sei a hora, mas eu vi. Eu tive essa visão. O pastor, aí a senhora também teve, né, algo, como foi, pastora, que a senhora teve assim, a senhora estava orando, como foi? Nesse período todo, os irmãos sabem como é importante a gente estar debaixo da cobertura espiritual. Amém. Amém? É muito importante a cobertura espiritual. É muito importante a gente congregar, é muito importante a gente ter uma igreja. E a gente fala muito sobre isso aqui, a importância. Já pensou se nesse momento todinho que o pastor passou, ele não tivesse uma igreja que estivesse orando por ele? Já pensou se tudo que ele passou aqui, ele estivesse fora da igreja? Se tudo que ele passou aqui, ele fosse um desigrejado? Ele fosse uma pessoa desigrejada, porque a moda de hoje é isso, você não precisa de igreja. A moda hoje é você não precisa ter uma igreja, você pode servir a Deus em casa. Você pode servir a Deus ouvindo um programa da TV, você pode servir a Deus tem louvor na internet, você pode servir a Deus, essa é a moda de hoje. Mas na Bíblia não funciona a moda de hoje. A gente não pode andar na moda, na linha do mundo não, a gente tem que andar no sentido contrário. Nesse período a igreja sofreu muito, nós como igreja aqui, a gente sentiu as dores que ele estava sentindo, até as dores que ele não sentia, porque ele não tem sensibilidade, né, da cintura, aqui os membros inferiores, ele não tem sensibilidade alguma, mas a gente sentia a dor, a gente sentia tudo que ele estava sentindo, e como a gente sente, então nesse período, nesse dia eu estava muito abalada, era um domingo para mim muito difícil, porque foi o domingo que eu sofri muito, de todos os domingos foi o que eu mais sofri, e nesse domingo eu ia pregar na igreja, e eu estava muito abalada, eu não estava com estrutura nenhuma, aí eu falei para o pastor Maestro ministrar nesse dia no meu lugar. E nesse dia que o pastor Maestro ministrou, ele ministrou uma palavra que falava sobre jejum, falava sobre um despertamento. E nesse dia, enquanto o pastor Maestro estava ministrando, o Senhor estava me dando um direcionamento. Eu fui ali, me levantei, peguei um papel e eu comecei a escrever tudo aquilo que Deus estava mandando a igreja fazer.
E o pastor Maés falando e Deus dizendo para mim, levante a igreja e faça isso, levante a igreja e faça isso. Quando o pastor Maés terminou de pregar, eu cheguei ao pastor Maés, pastor, a senhora tem algum aviso para dar? Não é assim? A senhora tem algum aviso para dar? Eu tenho que ser rápido, não, porque o pastor ainda vai pregar. A senhora tem algum aviso para dar? Aí eu peguei e disse, não, um momentinho, por favor, eu tenho um desafio aqui para a igreja. Enquanto o senhor estava pregando, Deus nos deu um direcionamento. A igreja todinha vai orar, a igreja todinha vai jejuar, e nós vamos fazer um relógio de oração. A gente vai passar a madrugada orando pelo pastor Adilson, e todo mundo vai jejuar. O direcionamento de Deus foram 3 dias de jejum, não sei porque 3, porque a gente faz mais aqui. A gente faz 7 dias, a gente faz 7, 5 dias, eu não sei porque Deus deu 3 dias de jejum de oração. Nesses 3 dias de jejum de oração, foi o dia que ele também foi para a UTI, na segunda-feira, de manhã ele foi para a UTI. Esse direcionamento foi no domingo de noite. Quando terminou o culto, a partir da meia-noite, e aí todo mundo começou perguntando, como é que nós vamos orar pelo pastor Adilson? Como é que a gente vai orar por ele? Porque até aí, a gente não sabia como orar. E é importante, por isso que eu digo, é tão bom a gente saber das coisas, porque a gente vai orar. E aí o pedido de oração, eu disse, eu vou mandar o pedido de oração para vocês, tudo em orar. Aí a gente orou pela cicatrização, nós oramos para que essa bactéria, ela não atingisse o osso, ou melhor, ela fosse destruída, que o Senhor eliminasse a bactéria do sangue, ela não, se tivesse no osso, ela saísse do osso, aonde tivesse a bactéria no corpo dele, ela fosse expulsa, e a igreja toda orando jejuando, a igreja toda orando jejuando, todo mundo orando jejuando. No primeiro dia do jejum, o meu horário de orar era às 7h30 da manhã. Eu tenho muita dificuldade para dormir, todo mundo sabe que eu tenho muita dificuldade para dormir. E aí eu me levantei às 7h25 e eu comecei a orar às 7h25. E aí eu chamei uma pessoa para orar junto comigo. Na mesma hora a pessoa ligou para mim e eu contei para a pessoa, né, o que estava acontecendo, Mirella. Ela não estava sabendo o que estava acontecendo. E aí com as experiências que eu já tinha passado dessa tal bactéria, e eu já sabia que outras pessoas foram à UTI fazer o mesmo procedimento que ele, e que faleceu quando tomou o antibiótico, que é fortíssimo, quando toma, por isso que tem que estar na UTI, na raspagem e tudo, porque normalmente a maioria dos pacientes eles morrem. Como eu estava sabendo de tudo isso, então eu estava muito sofrendo demais, porque eu estava sabendo de tudo que podia acontecer com ele, embora eu estava crendo no poder da oração, no poder que Deus tinha, o mesmo Deus que curou, que sarou a irmã Aparecida, Eduardo e tantas outras pessoas que foram curadas aqui, transformadas. O mover de Deus aqui, eu sabia que Deus era poderoso e que Ele podia também fazer na vida dele a mesma coisa, amém? Amém. Então a igreja toda começou, à meia-noite, todo mundo orando e a gente mandando mensagem, é para orar assim, é para orar assim, é para orar assim. O direcionamento da oração, e Deus foi trabalhando, às 7h25, quando eu me levantei para orar, eu demorei muito na oração e Gabriela ficou inquieta, né? Mãe, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu, calma, Gabriela. E aí a oração demorou, porque exatamente nesse momento da oração, foi o momento da visão. Às 7h25 da manhã, um anjo na beira da maca dele, onde ele estava, na UTI. Deus enviou um anjo naquele dia. E interessante é que Deus deu essa visão também a outras pessoas aqui, a presbítera Pâmela também. E aí, nessa visão, irmãos, prestem bem atenção, porque isso é muito sério. Nessa visão, a visão era que o anjo, Deus mandou um anjo, não foi nem para curar ele naquela hora. O anjo veio para levar o pastor Adilson. O pastor Adilson, naquele dia, ia para a eternidade. Ele ia morrer. Então, por isso que bateu em mim também o temor. E bateu aquele sentimento que, será que o que a gente sente é por conta de tanta experiência que eu já vivi? Será que são as experiências que fazem a gente sentir tanta coisa? Ou o que será que é? Mas aí eu disse para a igreja o quê? Inclusive eu coloquei na igreja, irmãos, vamos nos lembrar de tanta coisa boa que ele fez? A mensagem que eu coloquei no grupo, eu acredito que todo mundo sentiu o que era que podia acontecer com ele. Porque a mensagem foi, todo mundo comece a se lembrar de tudo que o pastor Adilson fez, de tudo, do quanto ele foi forte, do quanto quantas vezes ele veio aqui para a igreja com febre, ministrar a palavra, assumir o compromisso dele, porque ele tem um chamado de Deus, amém? Quantas vezes ele veio doente aqui, disse, pastor, eu vim, estou doente, mas eu venho. E quantas vezes a gente com saúde, a gente arruma desculpa para não ir para a casa do Senhor, não é verdade? A gente arruma desculpa, a gente tem tempo para tudo, eu tenho tempo para tudo, mas eu tenho meu tempo de se virar a Deus, ninguém rouba, ninguém tira meu tempo. E o pastor Adilson, do mesmo jeito, ele veio para aqui, para a casa do Senhor, e a gente começou a colocar dentro de Deus, Senhor, olha para a vida do teu servo, Senhor, o Senhor deu tantos anos de vida a Ezequias, o Ezequias fez tanta obra para o Senhor, o pastor Adilson também fez, a minha oração era essa, Senhor, o pastor Adilson também fez, olha para o memorial
especial que ele construiu diante do Senhor. Quantas vezes o pastor Adilson saiu, foi tão humilhado naquela cadeira de roda, veio para cá, a cadeira se quebrou no meio do caminho. Quantas vezes ele veio naquele carro que terminava o culto, a gente tinha que empurrar o carro para o carro pegar, e eu colocava as minhas orações diante do Senhor assim: Senhor, olha para tudo isso. Senhor, olha quantas vezes ele chegou aqui enfermo, doente, febril. E eu dizia: meu Deus do céu, você está pegando fogo. Não era para você ter vindo. Ele disse: não, eu vim para o Senhor. Senhor, olha para tudo isso que ele fez. Senhor, será que tudo que o pastor Adilson fez não valeu de nada para o Senhor? A minha oração é assim, porque eu acredito com Deus, né? Eu sou assim. E aí, irmãos, eu coloquei na igreja. Os irmãos se lembrem do que ele fez. Se lembrem das ações, das obras, de tudo que o pastor Adilson fez, porque eu queria que a igreja fosse consolada. Porque a partir de então, irmãos, a responsabilidade que estava sobre as minhas costas era tão grande de ou fazer a igreja andar, ou fazer a igreja continuar, ou fazer a igreja morrer. Só tinha uma: ou a igreja morria junto com o pastor Adilson, ou a gente seguia em frente. E a responsabilidade era muito grande. E aí outras pessoas, né, como Simone mesmo, mandou para a pastora que Deus lhe guie, que Deus lhe oriente, porque a situação eu sei que não é fácil. O que ela quer dizer para a igreja? Ele quer dizer o quê? Irmãos, foi muito difícil. E foi exatamente aí quando o médico chega para ele, quando ele já está, né, praticamente já em alta, o médico diz para ele que o quê? Que ele sentiu que ele estava indo. Por duas vezes ele quase veio a óbito. Quer dizer, o homem de lá de cima, o anjo que o Senhor mandou, foi realmente para levar o pastor Adilson. E aí vem agora o questionamento: e por que Deus não levou? Deus, diga comigo, Deus muda plano. Deus muda plano. Diga, Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar os planos. os planos. Eu só sei que Deus me disse: eu estou mudando o plano na vida dele. Amém? E eu disse: meu Deus do céu, me arrepiei todo dia. Meu Deus, o Senhor está mudando o plano. E aí fiquei muito inquieta, irmãos. Eu liguei para o hospital, eu falei com a assistente social, eu mandei falar pedi para falar com o médico da UTI. Isso aqui, o culto de terça-feira, eu nem estava pedindo o culto aqui, que era todo tempo eu ligando para o hospital. Eu liguei para tudo quanto era gente e a luta foi grande. Eu queria informação, porque ia fazer 3 dias, a gente estava dentro da UTI e a gente não tinha notícia dele, eu precisava de notícia. A gente queria notícia e a gente não tinha notícia. Foi exatamente esse período que o Senhor deu para a gente, esses 3 dias de jejum e de oração, a igreja todinha orando, jejuando, pagando preço pela vida dele. Já pensou? Quem não tem uma igreja para pagar um preço pela sua vida, como é que fica numa hora como essa? Morre. Numa hora como essa, morre. Porque não tem uma igreja que paga o preço, não tem uma igreja que ora, não tem uma igreja que jejuma, não tem uma igreja que diz: Senhor, se for para morrer, Senhor, eu estou junto ali, eu quero estar lá. Mas eu quero te pedir, Senhor, muda o plano. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode dar vida para o pastor Adilson. E na hora o Senhor disse: eu estou mudando o plano, porque ainda tem algo de Deus para ele fazer aqui na terra. Amém? Ainda tem uma obra para o pastor Adilson fazer. Deus vai mostrar para ele, Deus vai revelar para ele o que é que ele tem que fazer. Amém. E por isso o Senhor disse: eu estou mudando o plano, porque eu ainda tenho algo na vida dele, através da vida dele. Amém? Amém. E Deus mudou o plano. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, durante esses dias, a pastora liga para a Neide, né, e falou que Neide se fortalecesse, né, orasse. Então, aí Neide vai e estava na rua, que foi quando ela ficou desesperada, né, encontra socorro, que eu vi, ela, tudo isso, né. E aí Neide vai para casa. Neide vai, se senta lá na cama e ao lado tem um birozinho, tem uma Bíblia. Aí ela vai e abre a Bíblia, e qual o livro que ela abre? 2 Reis 20, que conta a história como a pastora orou. Né, do rei, né, que Ezequias estava doendo de uma doença de morte, ia morrer, e ele orou ao Senhor e disse: Senhor, olha para tudo que eu fiz. E o Senhor mandou o profeta Isaías, de volta, o profeta Isaías que profetizou para ele: você vai morrer. Aí ele chora, coloca diante de Deus a sua vida e diz: olha Deus, olha para tudo que eu fiz, olha para tudo que eu fiz, olha para tudo que eu fiz na tua casa, olha para cada culto, olha para tudo que eu entreguei diante de Deus, olha para tudo que eu fiz, que eu construí no teu altar. Aí o Senhor, antes do profeta Isaías sair, lá no pátio, aí o Senhor disse para o profeta Isaías: ei, profeta, volta e diz para ele que ele não vai mais morrer e que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Amém? E aí, bem rapidinho, Zelinha, pode estar aí bem, você também teve uma experiência, né, Zelinha? Como foi, rapidinho, porque está passando a hora, né, pastora? A confirmação, né?
domingo para... Eu não tenho certeza se foi do domingo para segunda ou se foi da segunda para terça. Meu horário era de 1h30. E eu estava orando no meu quarto, não tinha ninguém comigo, só estava eu. E eu ajoelhada orando, e eu ouvi, bem ao vivo mesmo, aqui no meu ouvido. Vou levar ele. Aí eu até abri o olho, olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu sou assim, os meninos estão aqui. Aí voltei a orar de novo. A voz de novo. Vou levar ele. E aí eu continuei minha oração. Aí me veio Isaías 38, que fala sobre a doença de Ezequias, né, e a sentença de morte, através do profeta Isaías. Ezequias, aliás. E aí eu fui para a palavra, né? No momento eu não lembrava qual era a história, mas fui obediente e fui ler Isaías 38, justamente era sobre o rei Ezequias. E aí foi quando eu direcionei a minha oração naquele momento ali também, em cima dessa palavra também. Eu, como a pastora bem falou aí, a gente direcionou em cima daquela palavra e foi orando em cima, e profetizando em cima daquela palavra. Amém. E também rapidinho, né? Pâmela teve uns problemas de saúde e acredito que Saulo não quis falar para ela não sofrer um pouco. E aí você também teve uma experiência, né, Pâmela? Por favor, está passando a hora, rapidinho. Para dar severo, né? Foi um pouquinho mais longo. Eles não tinham me contado que o senhor já estava hospitalizado, eu só não sabia que o senhor já estava no Recife. Só que eu tenho uma revelação por meio de sonhos. Então eu já tinha sonhado que o senhor, tipo assim, o senhor, eu costumo dizer que o senhor é deficiente físico aqui, mas um dia quando o senhor for para a glória, o senhor vai chegar lá pulando e saltitando. Verdade. Então, eu tinha visto isso bem claro, né? Que ia chegar no céu, ia estar lá bem correndo, feliz, já Deus confirmando tudo aquilo que né? estava E acontecendo. assim, a gente fica receoso, né? Do que Do realmente tinha do que vai visto, passar. do que vai, a gente não quer compreender, na verdade, verdade. né? E aí, quando o Saulo me disse, estava bem ruim, pastor, a gente estava em um pedido, foi Saulo da loja. E ali, pra mim, acabei o dia, nem consegui fazer mais nada, só chorava. Me tranquei dentro do meio e só chorava. Porque pra mim foi a confirmação do sonho que eu tinha tido. Então, aí no domingo, quando a pastora propôs aquele jejum, a gente já começou orando, né? Pela sua vida. E durante a madrugada, no meio da oração, que eu acho que o horário era de 4 horas da manhã, eu pedi ao Senhor que o mesmo anjo que tinha me visitado na época do meu problema de saúde no hospital, aquela presença maravilhosa que eu tinha tido, ele lhe visitasse também. Amém. E naquele processo, ele tinha me dado a certeza que tudo ia ficar bem. Não importava como fosse dali por diante. Se eu ia receber a cura ou não, mas ia ficar tudo bem. Amém. E aí eu pedi que aquela presença maravilhosa que eu tinha recebido fosse me visitar também. Amém. E aí depois eu só fiquei sabendo depois que você tinha tido uma visita maravilhosa lá no hospital. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E eu tenho um áudio no seu celular também. E eu mandei, inclusive eu estava chorando muito, porque na hora que eu soube que você tinha a visita, eu mandei para o senhor esse áudio. Amém. E em uma das orações também, acho que foi eu que preguei aqui no dia, eu trouxe a palavra de Dorcas, eu acho, porque confirmou que aquele sentimento, né, que o Senhor tinha trazido, que o Senhor estava pronto. Amém. Amém. Que o Senhor nos deu mais tempo porque o Senhor era muito importante para nós aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o trabalhar do Senhor não era nem tanto na sua vida, mas que coisas que isso proporcionou. Era Amém. na vida da igreja. Amém. Era na nossa vida, que era Amém. para a gente trabalhar na gente, qual era a nossa dificuldade. Amém. Então, assim, que o Senhor era uma pessoa maravilhosa e que, com certeza, era mais na gente que o Senhor estava trabalhando do que no Senhor em si. Amém. E foi mais para a igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, irmão, assim como a pastora falou, mesmo com a minha deficiência, né, com a minha dificuldade, mas eu sempre procurei honrar o Senhor. Né, bem como a pastora falou, dias de eu vir para a igreja chovendo, dias de eu vir para a igreja com febre, dias de eu voltar para casa e o esta cadeira quebrar e eu cair lá na lama, que ela estava chovendo, ele ficou desesperada. Eu tinha tudo para dizer, eu não vou para a igreja. Eu só vou ser um crente
dominical, só vou nos domingos. Mas não. Se terça e quinta, nós não trabalhamos para a gente dar prioridade ao Senhor. Amém. Vamos dar prioridade ao Senhor. Vamos ser igual o pai da fé, Abraão, que ele sempre deu prioridade ao Senhor, e ele fez uma aliança com o Senhor, e ele era fiel com o Senhor, e o Senhor foi fiel com ele, assim como o Senhor tem sido fiel conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos buscar mais o Senhor, vamos orar mais, vamos vir para a igreja mais, vamos congregar mais. Amém. Glória a Deus. A gente vê nos meios de comunicação, todos os sinais, está mostrando que Jesus está prestes a voltar. Mas pastor, desde que eu era criança que eu vejo dizer que Jesus vai voltar e Jesus não vai voltar. E se aconteceu o contrário, como ia acontecendo comigo? Em vez de Jesus vir me buscar, a gente ia até Ele. E quem está preparado? Será que todos nós estamos preparados? Vamos nos preparar para esse dia. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando Jesus ia subir no céu, Ele fez uma promessa. Ele falou que o Consolador ia ficar conosco todos os dias. Amém? Tenha certeza que quando todos vocês estavam orando, não só essa igreja, como de outras cidades, de outros municípios, de outros estados, de outros países, oraram por mim. E o Consolador estava ali, e eles ouviram as nossas orações. Amém. Glória a Deus. Vamos continuando a ser fiel, porque como Jesus disse que o Consolador ia ficar conosco todos os dias, mas tem algo que faz com que nós se afastamos do Consolador, o pecado. Ele não vai se afastar da gente, é a gente que se afasta dele. Vamos ser adorador como Jesus, como Deus pede. Ele está atrás de verdadeiros adoradores, amém? Amém? Cadê os verdadeiros adoradores de Cristo?